Bom, aqui você vai ficar bem informado e olha só. Em uma de suas tradicionais lives, Jair Bolsonaro fez diversas críticas a Alexandre de Moraes. O ministro do TSE determinou a quebra de sigilo telemático do tenente-coronel Mauro César Barbosa Júnior, assessor da presidência, e a medida tornou públicas as despesas da primeira-dama Michele. Bolsonaro, vamos ver o que o presidente falou sobre isso. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que na vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Alexandre, fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Tá? Isso é o comportamento de quem? De comportamento de pessoas vis. Vou começar com você, Kobayashi. Pergunta simples. Alexandre de Moraes está sendo covarde, como o próprio Bolsonaro falou? Bom, Alessandro, essa disputa, né, essa briga entre o governo Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes é antiga. A gente está vendo aí mais um episódio dessa série de ataques, de ofensas, de abusos de ambos os lados. E nesse caso, especificamente, eu acredito que houve mais uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que às vésperas das eleições, isso não é no time certo. Acredito que isso não merecia essa atenção do TSE, que deveria, nessa última semana, se preocupar exclusivamente com a realização das eleições, com a garantia dos resultados, com como o TSE vai mobilizar essa eleição no Brasil, que é um país de tamanho continental, né? Quantas urnas, quantos pontos de votação nós vamos ter para o TSE se preocupar nesse momento. Então, acredito que o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso em específico, tem razão. Eu acredito que está passando, sim, dos limites. Existem limites em qualquer democracia, é assim. E nesse ponto eu concordo, sim, com o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa ultrapassagem, desse limite ultrapassado, mais uma vez, pelo ministro Alexandre de Moraes. Caio Mastrodomênico, dessa vez eu vou com você. Perguntinha assim simples. Essa acho que já deve ser a sexta vez, só essa semana, que estamos falando de Alexandre de Moraes. Certo? Cabe, faltando tão pouco para a eleição, a gente está a 3 dias da eleição, cabe essa... É que é difícil não usar essa palavra, talvez eu até esteja exagerando um pouco, mas é o que está parecendo, perseguição? Não está só parecendo, de fato está evidenciando uma perseguição do TSE na figura do ministro Alexandre de Moraes, evidentemente, em relação ao candidato Bolsonaro, né? O TSE, que deveria se preocupar nesse momento em apurar eleições, em combater notícias falsas, a propagação de notícias falsas, como a gente está tendo, né, na candidatura do Lula, indo à internet, patrocinando com o dinheiro do fundão notícias falsas, dizendo que o Lula foi absolvido. O TSE escolhe, na figura do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez perseguir um candidato, evidenciando que ele tem um lado nessa disputa. E isso que é muito preocupante e tem, inclusive, levantado a atenção, chamado a atenção da mídia internacional, como o jornal The New York Times acabou de fazer uma matéria extremamente relevante sobre essa atuação do ministro frente ao TSE. Vou pegar o gancho aqui do Caio Cristiano. Recentemente saiu uma matéria no The New York Times dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está passando um pouco dos limites. É lógico que essa matéria, ela é, sei lá, floreada, assim, num termo bem bonito, porque para nós brasileiros esse limite já está ultrapassado há muito tempo. O TSE tem lado ou, sei lá, isso a gente pode chamar de exceção? Olha, Alessandro, o TSE não tem lado. O TSE, ele é um tribunal que atua com um grande corpo, não apenas de magistrados envolvidos, mas um grande corpo técnico, é uma estrutura de 90 anos que faz com que as eleições no Brasil elas sejam eleições limpas, corretas, transparentes, atendendo às principais normas de adequação do processo eleitoral.
Evidentemente, você pode criticar um juiz, um ministro, alguma coisa, isso faz parte do jogo, não tem problema. Mas a instituição, ela funciona muito bem. Em algumas situações eu vejo que o choro é livre, né? Nesse caso, envolvendo essa live do presidente Bolsonaro, onde ele menciona uma perseguição a Michele Bolsonaro, eu confesso para você, eu fiquei tentando entender o motivo desse chororô, eu só vejo o interesse político, porque, primeiro... O fato de ser às vésperas da eleição não te mostra isso? De forma alguma. Estão em cima das eleições? De forma alguma, isso é uma coisa que a gente está bastante acostumado com esse tipo de decisão judicial, até porque o período eleitoral, via de regra, é um período de grande provocação do judiciário. E isso funciona não só na eleição de presidente da República, como na eleição de prefeito dos 5.500 municípios do Brasil. É natural que uma campanha ou outra acabe provocando o judiciário com relação, seja a condutas do ponto de vista eleitoral ou condutas outras, criminais, civis. Então, já é um momento em que o judiciário acaba tendo que se manifestar mais. Numa situação como essa, o ministro Alexandre de Moraes não atuou nesse processo como ministro do TSE, ele atuou como ministro do STF. Essa questão, essa investigação acerca do ajudante de ordens da presidência, ela está no âmbito do STF, não tem nada a ver com o TSE. E se existe... Mas o Alexandre de Moraes também não preside o TSE? Sim, mas são coisas totalmente diferentes, né? Não dá para você dizer que um tribunal, não é porque você faz o programa que você faz com a Cleide, que eu vou poder dizer aqui que a Cleide está mexendo na pauta do programa. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é um programa de lá, outra coisa é o programa de cá. Então, mesma coisa. Uma coisa é o TSE, outra coisa é o STF. Nesse caso no STF, do qual infelizmente nós não temos tanto acesso porque está em segredo de justiça, mas parto do princípio que, existindo alguma possível irregularidade, essa irregularidade tem que ser investigada. Se é um ajudante de ordens da presidência da República, é natural que no meio das coisas vai acabar encontrando alguma despesa do presidente, da primeira-dama ou de algum. Beleza. Por isso que essa investigação obrigatoriamente tem que estar em sigilo, sim. Felipe, de acordo com o Cristiano, tá tudo tranquilo, tá tudo normal e o choro é livre, como diria a nossa querida Maju. A minha pergunta para você é muito simples, é uma pergunta para você que eu sei que você é mais anti-horário, como eu gosto de dizer aqui, tá mais à esquerda. Se fosse o Lula, certo? Se fosse com o Lula e se diversas vezes o nome Alexandre de Moraes viesse logo depois de uma frase em que tinha alguma coisa relacionada ao Lula, seria perseguição ou seria só o jogo comum, o jogo rodando direitinho? Bom, vamos lá. Porque de acordo com o PCO, por isso que eu te provoquei, de acordo com o PCO, existe uma perseguição, não só à direita como à esquerda. Bom, vamos lá. Eu gosto de ressaltar que essa judicialização da política sempre existiu no Brasil, tá? Desde a Constituição de 88 até hoje em dia, o STF sempre teve um papel assim ativo, né, na política, tá? Então não é algo assim só do governo Bolsonaro, né? Quem fala que é só do governo Bolsonaro é que não acompanha a política constitucional do Brasil, o constitucionalismo do Brasil, desde a Constituição de 88, né? Eu lembro, inclusive, que pré-impeachment, né, a Dilma foi impedida de nomear um membro do poder do ministério, né, que no caso era o Lula, por conta de uma ingerência do STF naquela ocasião. A gente pode até discutir, não, isso é desvio de finalidade, mas é nítido que todos os governos, a atuação do STF sempre foi assim preponderante. Isso é um problema, né? Realmente, eu sou um crítico dessa judicialização da política e politização do judiciário, né? O New York Times, por exemplo, fez uma matéria que eu concordo com a matéria do New York Times, né? Que ela critica os excessos do Você não acha que ela passou muito a mão na cabeça, não? Não, assim, eu acho que... Ela fala dos excessos, mas assim, ela deu uma floreada. Não, mas eu acho assim, por exemplo, no caso, dos empresários, né, que teve busca e apreensão nos escritórios, teve a conta bloqueada, por conta de um pedido do coordenador de campanha do Lula, isso foi um absurdo, né? O Alexandre de Moraes não poderia ter caído nessa questão, ter tomado essa medida por conta de um WhatsApp, de um Twitter, né? Isso é um absurdo. A liberdade de expressão, prepondera em relação a vários outros direitos, né? Agora, o que eu acho impressionante no Bolsonaro, né, é que ele gosta de dar ressonância para o STF. A gente ouve muito a questão do Alexandre de Moraes, do STF hoje em dia, porque o Bolsonaro, como bem disse o Cristiano, chora muito, né?
Ele não consegue lidar com o contraponto, né? Mesmo o contraponto, às vezes, sendo exagerado. Ele vai fazer uma live para chorar sobre Michele Bolsonaro. O Bolsonaro tem que parar com essa briguinha com o STF e começar a governar o país. Estou de saco cheio já de ver ele ressoar essas brigas com o Alexandre de Moraes, né? E com o STF. Tem que parar com isso, tem que parar com esse atrito. Aí que sai a imagem do Bolsonaro como uma pessoa autoritária, né? Por conta também dessas brigas, desses excessos também. Se tem excesso do Moraes, tem excesso dele também. Vai fazer live, falando para Alexandre de Moraes não mexe com a minha mulher. Que é isso? Não é papel de presidente da República. Me desculpa. Não é papel. Ele tem que presidir, ele tem que ter liturgia do cargo, né? E essa imagem dele ainda, o que eu acho impressionante, mostra um presidente desesperado, né? Para quem não acredita em pesquisas eleitorais, eu sei que não é o tema, é a prova que as pesquisas não devem estar tão erradas assim. Está desesperado, está cansado, está triste, está para baixo, né? Vamos mudar a página. Faz parte do jogo isso. Eu discordo de você enquanto ao desespero, porque assim, o que a gente está vendo é uma forte reunião do establishment, a gente está vendo uma forte reunião de artistas, do judiciário, de jornalistas. Se você pôr na conta mesmo, a gente só tem a Jovem Pan aqui que faz isso que a gente está fazendo agora. Tem o contraponto aqui do Felipe, que está mais à esquerda, dos meninos aqui, que tá o Caio mesmo, que disse que é liberal, entendeu? O Kobayashi, que está mais à direita, o Cristiano, que está mais ao centro, e é a única emissora que está fazendo isso hoje em dia. Antes de eu passar aqui para o próximo trecho, agora são 2 horas e 14 minutos. Em outro trecho da live, Bolsonaro ameaçou acionar as Forças Armadas para fechar as sessões eleitorais que proibirem o uso de camisas da seleção brasileira ou outro tipo de camisa verde e amarela. Essa proibição, no entanto, não deve ser colocada na pauta e aprovada pelo TSE. Vamos ver o outro vídeo. TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre Moraes? Proibido usar a camisa da seleção? Olha, sentido, senhor. É interferência demais. Ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE? É isso, TSE? Tá? O que as Forças Armadas puderem garantir, vocês votaram que o verde e amarelo, vai ser garantido. Vou determinar as Forças Armadas que vão participar da segurança. Qualquer sessão eleitoral que for proibido eu entrar com a camisa verde e amarela, não vai ter eleição naquela sessão. Ou estamos na democracia ou estamos no estado aí do Alexandre de Moraes. Está com medo do quê? Que o mundo vai mostrar imagens do Brasil indo votar com verde e amarelo. E qual a preocupação, Alexandre? É que apareça o Lula ganhando no primeiro turno, é isso? As suas medidas todas foram para prejudicar mim? Cristiano, me corrija se eu estiver errado, mas até agora ainda não teve nenhuma decisão do TSE em cima dessa coisa do eleitor poder usar a camiseta verde e amarela. Tem toda a razão. Até agora nada, certo? Mas assim, o que não falta são vídeos ao redor do Brasil de pessoas que estão sendo multadas, não só por colocar adesivo do Bolsonaro, também por decorar a fachada de sua casa de verde e amarela. Tem multas, as multas estão sendo feitas. Então assim, não é uma coisa a se descartar. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, bom, primeiro com relação a essa questão de usar camiseta amarela, quem quiser usar camiseta verde e amarela, azul e branco, vermelho e roxo, da cor que quiser, pode usar, não existe restrição nenhuma. O TSE, inclusive, lançou uma nota falando que nunca, em momento algum, isso foi cogitado. Isso daí foi um pedido que foi encaminhado ao TSE e o TSE nem não apreciou e não vai apreciar antes das eleições. Então, essa notícia... Cristiano, desculpa te cortar. Explica para o pessoal o que é o apreciar. O TSE, ele recebeu esse pedido, né, de um terceiro, de uma pessoa, só que o TSE não vai analisar a aplicação dessa medida ou não. O que o TSE iria aplicar para essas eleições, que é a restrição de celular, uma série de coisas, já foi feito, já foi decretado, né? A partir de agora, não vai ter mais nada de novidade, a não ser num caso de calamidade, alguma situação, tem um terremoto, alguma coisa que justifique. Mas fora uma calamidade, o TSE não vai estabelecer mais nada de novo. Então, essa notícia é uma notícia falsa também, eu não vejo elemento para o presidente da República dedicar horas preciosas falando disso.
Com relação a essa questão das residências, é importante a gente lembrar que existe a lei eleitoral, que é uma lei de 25 anos, tudo bem, já teve diversos remendos, mas é uma lei antiga, e essa lei estabelece, por conta de uma reforma que aconteceu há cerca de uns 6 anos atrás, que não pode ter nenhuma propaganda em casa que seja superior a meio metro quadrado. Portanto, se eu, na minha casa, quiser encher de propaganda do Bolsonaro, do Lula, da Soraya, de quem eu quiser, eu não posso. Eu milito no direito eleitoral, sou um crítico feroz desse tipo de restrição. Agora, essa restrição é feita por lei. Lei aprovada no parlamento, sancionada pelo presidente da República. Infelizmente, a gente tem que cumprir. Caio, depois eu vou querer voltar com uma pergunta para você em cima disso, mas eu quero rodar a mesa aqui para o Caio, que é o seguinte. Você vê outros problemas que possam acontecer, onde isso que o presidente falou, a ponto dele chegar a colocar as Forças Armadas para que você possa fazer exercer o seu direito de voto? Eu entendo que quando o Bolsonaro adota esse tom, ele está criando ali uma estratégia para inflar um pouco a sua base. Isso é claro. Mas nós precisamos analisar o que tem acontecido ao longo dos dias e que tem feito, talvez, o Bolsonaro reagir desse jeito. Então nós temos aí um candidato como Lula, que não consegue juntar 2, 3 mil pessoas na rua, crescendo 12 pontos percentuais em um mês. Em paralelo, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, proibindo a utilização de celulares nas cabines de votação. E agora, mais recente, dizendo que o eleitor que possivelmente identificar um erro na urna e se manifestar responderá crime de falsidade ideológica ou denunciação caluniosa, não sei exatamente o crime. Então, eu acredito que isso acaba trazendo uma insegurança para o outro candidato, que é o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, e faz com que ele reaja dessa maneira aí, insuflando a sua base com esse discurso um pouco mais radical. Kobayashi, pegando aqui o gancho aqui do Caio, você não acha que o Bolsonaro deveria ter esperado que essa decisão saísse mesmo para depois poder falar do jeito que ele falou? Você acha que ele colocou o carro na frente dos bois? Acho que está errada. A manifestação do presidente está equivocada no time e no conteúdo. Não deveria ter se adiantado primeiro, como o Cristiano já disse e você. Não tem essa decisão, essa determinação em lugar nenhum. Cadê a portaria que proíbe as pessoas de entrarem com a camisa verde e amarela? Não tem. É possível. Qualquer pessoa pode votar com a cor que quiser. E deve usar... Apesar de que no vídeo ele fala só falta fazer isso. Tudo bem, mas daí fica fazendo... Ele não está batendo o martelo de que foi feito isso. Perfeito, mas ficar fazendo crítica em tese, né? Fica criando crítica em tese com coisas que não existem, eu acho que é desperdício de tempo, inclusive. Então tá errado, não deveria ter entrado nesse assunto. Como o Caio disse, é para inflamar o eleitorado, que não é uma medida que eu acho interessante nesse momento também. E pior, também erra ameaçando usar as Forças Armadas, que não é para essa finalidade. Nós temos instituições que devem ser respeitadas, nós concordemos com elas, com as decisões delas ou não. Tem meios mais democráticos para se questionar qualquer tipo de decisão, se acontecesse que nem aconteceu. Então, eu acho que teve um erro sim do presidente Bolsonaro no time e no conteúdo. Felipe, nosso anti-horário. Dia 2 de outubro, se o Lula pedisse para sair, para o pessoal que fosse votar nele, sair de vermelho, e o Bolsonaro de verde e amarelo, quantas pessoas estariam mais na rua? Ou as pessoas iam falar assim, eu saio com a camisa que eu quiser? Eu acho que a maioria vai estar com a camisa neutra nessa briga aí. Vai estar com a branca, né? Vai estar com a branca da paz, sinceramente. Né? Esse aspecto dos lados perdem. Mas, assim, infelizmente, é mais uma postura autoritária do Bolsonaro, não é? Bolsonaro, ordem judicial, você pode não concordar, mas você tem que cumprir, tá? Então, se o TSE, porventura, julgasse e decidisse uma bizarrice dela de impedir as pessoas de usarem verde e amarelo, infelizmente, Bolsonaro, você está no Estado Democrático de Direito, você tem que cumprir a ordem judicial. Ameaçar o Estado de Direito, falando que vai colocar o Exército na rua para fechar a sessão eleitoral, e até podia pensar assim, não, para deixar quem está com verde e amarelo votar. Que seria o meio termo, né? Não, vou usar Forças Armadas. Mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Fechar a sessão eleitoral. Ou seja, é mais um conteúdo
autoritário do Bolsonaro, infelizmente. Né? Mas aí você está pegando a palavra dele aí, tá dando uma desviada aí. O que ele quis dizer foi isso, para garantir o eleitor de poder votar. Ele foi claro, Negão. Ele falou assim, vou fechar as sessões eleitorais. Ele foi claro, só dar para trás isso que vocês vão ver. Vou fechar as sessões eleitorais. Ele podia falar o seguinte, existe um psicanalista Lacan, né, alemão, né, que ele falava o seguinte, cara, que o uso das palavras, da comunicação, diz muito sobre você, sobre o teu inconsciente. Então, ao usar essas palavras, né, que vou fechar a sessão eleitoral, não vou cumprir ordem judicial, o Bolsonaro acaba caindo a carapuça de uma pessoa autoritária. Eu acho difícil. Colocar assim, nele essa coisa do autoritário a partir do momento que... A palavra dele, Negão. Não tem jornalista preso, não tem veículo de informação que foi tirado do ar, não tem nada disso. Então eu acho que fica sempre aquela narrativa mais à esquerda, que a própria direita compra e tem até esperança. Alguns têm até esperança. Ô, Cristiano, eu queria voltar para você para te fazer uma pergunta do seguinte... Você não acha esquisito, certo? Nesse momento, que nem você disse assim, Negão, você tem que entender que a minha casa não pode virar a casa do Bolsonaro, certo? Legal. Mas assim, você não acha que do dia pra noite, apesar do Felipe discordar de mim, do dia pra noite a lei resolveu ser seguida à risca? Porque até agora, eu também não posso chegar e dizer, o cara tá sendo arbitrário. Mas porque aí você, como advogado, fala, não, Negão, tá aqui na lei, ó. Exato. Mas você não acha que, de repente, a lei, do nada, resolveu ser cumprida à risca? Não seria legal se 4 anos fossem assim, 10 anos, 15 anos, e não só faltando tão pouco tempo para eleição? Negão, esse tipo de restrição de propaganda irregular é uma coisa que acontece aos milhares em todas as eleições. Eu, no meu escritório, eu vou ter lá milhares de decisões de propaganda que foram determinadas para deputado estadual, deputado federal, governador, senador. Isso acontece em todas as eleições. Eleições municipais, idem. Está sendo feito uma fumaça em torno de algo que é tão corriqueiro. Tanto porque dessa vez o celular tem câmera. Talvez porque dessa vez se está tentando criar artificialmente essa confusão com a justiça eleitoral que não existe. Ora, se a pessoa pratica uma irregularidade, simples assim, vai lá, aplica a multa ou tira do ar e segue o jogo. Não, Cristiano, eu concordaria com você se a gente hoje não tivesse o vídeo das pessoas com o papel. Dizendo assim, sua casa está irregular. São pessoas que pintaram de verde e amarelo, às vezes nem são pessoas que usaram o Bolsonaro. Tem cidades no país em que o verde e amarelo, por ter sido associado ao Bolsonaro, está sendo... A lei está pegando em cima. Mas, tipo assim, eu não estou vendo petistas dizerem assim, o TSE mandou eu tirar o vermelho, deixar uma cor neutra. O TSE mandou eu tirar o adesivo do Lula. Isso não está rolando. Legal. Aí eu vou te falar duas coisas. A gente está percebendo, de uma forma geral... e aí é uma questão estratégica, né? Você tem muita gente denunciando, e especialmente a candidatura do PT, ela acabou adotando uma estratégia mais denuncista. Isso faz parte também do jogo eleitoral. Às vezes você tem uma campanha que judicializa mais e outra menos. Segundo, eu acho que você está convivendo com muita gente ligada mais do lado do Bolsonaro, porque eu, que acabo vendo gente dos dois lados, eu vejo reclamação de tudo que é lado. Candidatos do PT também reclamando de terem problema com as suas propagandas, o que é normal. Candidato do MDB, candidato do PSD, candidato de todos os partidos passa por isso. Na sua opinião, está rolando com todo mundo? De uma forma equânime. Felipe? Não, concordo com o Cristiano, né? A justiça eleitoral, ela tem por natureza ser uma justiça combativa, né? O advogado eleitoral tem que ser chato, tem que ser aquele cara que pega... forma de letra, estilo de letra, e tem que reclamar o tempo inteiro, né? E engraçado que essa campanha, por incrível que pareça, não está sendo mais judicializada, não. A mais judicializada foi a Dilma contra o Aécio, em 2014. Felipe. Essa está sendo Sério assim, mesmo? Sem dúvida. Sério, essa está sendo assim muito menor o nível de reclamação, não é? E o que eu acho, Negão, sinceramente, o que você coloca aqui, eu acho que o pessoal do Bolsonaro, não é, que são 30% de pessoas, número elevadíssimo, e 30% de pessoas que realmente apoiam o presidente, né? Assim, nós amamos o Bolsonaro, eles choram mais, reclamam mais, né? Então, essas questões assim são muito mais visíveis contra o Bolsonaro do que contra o
os lulistas, né, que votam no Lula. Sendo bem sincero. Kobayashi, só para te ajudar, eu quero entender uma coisa. Você não acha que esse monte de judicialização, tanto o Cristiano falou, que ele falou que é um pouco menor agora, mas como o próprio Felipe disse, no lado do Bolsonaro acaba fazendo um barulho maior, certo? Você não acha que isso é uma estratégia não tão boa? Porque assim, se você manda o rapaz tirar da casa dele, fulano, você tá com a sua casa verde e amarela, pode pintar de branco aí de uma cor neutra, certo? Esse camarada vai lá e faz um vídeo, quem que ele atinge mais? Então, não é a famosa estratégia burra? A gente teve um exemplo recente disso aí, Negão, agora recentemente com a candidata Simone Tebet judicializando a questão do vídeo da Michelle Bolsonaro, que eu acredito que ela perdeu muito mais do que ganhou com a retirada desse vídeo. Então, sim, eu acho que pode sim ter um efeito reverso, né? E eu queria acrescentar o que foi dito pelo Cristiano e com o Felipe, com os quais eu concordo com ambas as afirmações, mas acrescentar um dado importante. Desde o início desse modelo que nós temos hoje, né, com a Constituição de 88, com as leis eleitorais antigas, nós tínhamos sim infrações eleitorais que poderiam ser objeto de judicialização. Mas de algum tempo para cá, o que o cidadão vê no jornal é só decisões de tribunais que antes a gente não tinha. Isso. Essa exposição midiática de tantas decisões judiciais. É o STF para um lado, é o STJ, é o TSE. Há 10, 15 anos atrás, poucos cidadãos sabiam os nomes dos ministros do STF. Eu acredito que essa exploração midiática das decisões judiciais, somada a um acesso à justiça que a gente tem hoje com a digitalização dos processos, que são muito mais acessíveis a qualquer cidadão de qualquer lugar do Brasil, eu acredito que isso sim tem refletido num protagonismo dessas decisões judiciais em matéria eleitoral. Ô Caio, o Kobayashi trouxe um exemplo excelente aqui, que foi o exemplo com a Michelle Bolsonaro, certo? Não dá para discutir o quanto ela empolga muito mais o público do que a Janja, por exemplo. Mas aí também... E ela entra onde eu estava falando com o Cristiano, não tem nada de errado. Ela tem todo mundo que está muito próximo ao candidato não pode participar por mais de 25% do tempo de campanha. Ou seja, não tem um erro. É sempre bom deixar claro assim, não tem um erro. Mas tipo assim, não é uma estratégia burra? Porque eu fico sempre pensando isso. De repente a pessoa que ia deixar quieto uma coisinha, às vezes nem ia reparar, agora o foco tá na Michelle, não só pelo pessoal do Bolsonaro, mas pelo pessoal anti-horário. Porque eles vão compartilhar, no mínimo, dizendo, tá vendo? Se ferrou, mas o nome Michelle Bolsonaro, pá! O que você acha sobre isso? Mas antes, deixa eu só dar a hora aqui, são agora 2h30 da tarde. Caio. Bom, eu concordo 100% com a sua fala. E a gente pode analisar que isso já vem ocorrendo há muito tempo. Esse efeito reverso dos ataques, assim podemos chamar, eles vêm ocorrendo há muito tempo. Então, o Bolsonaro, por exemplo, se beneficiou muito disso por conta da perseguição, se assim podemos chamar, do Alexandre de Moraes, a sua figura. Então, essa pessoalidade que o Alexandre de Moraes criou com a figura do Bolsonaro chama muita atenção para o Bolsonaro. E cada vez que sai uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, em desfavor do Bolsonaro, isso chama a atenção do Bolsonaro, não só para o lado da direita, mas para todos os outros lados. E esse exemplo que o Kobayashi deu da Michelle Bolsonaro é o mesmo sentido. Então eles tentam ali criar uma narrativa ou até mesmo trazer isso para dentro da legislação, se é 25% tem que ser cumprido, mas essa estratégia acaba voltando de maneira contrária, talvez com ganhos eleitorais para o lado do Bolsonaro. É isso, porque às vezes a gente acaba falando assim que está tendo uma perseguição e tal, porque é o que parece, mas às vezes é o que está sendo mais recebido e está sendo... Agora, uma coisa que é importante destacar é o seguinte, normalmente não, sempre, eu duvido que seja diferente, eleitoralmente, na época eleitoral, os candidatos pouco sabem o que os advogados vão fazer. Tá? A Simone Tebet dificilmente sabia que o advogado dela iria entrar com uma ação na Justiça Eleitoral. Então isso não parte do candidato? Não, com certeza não. O advogado lá tem 10, 20 advogados vendo o programa eleitoral gratuito, contando ali. E a Justiça Eleitoral corre por hora, por minuto, não é por dia. É tudo muito rápido. Com certeza, os candidatos não sabem nada como é que... Um bom exemplo do que você está falando foi quando teve o Lula Palusa,
O PL entrou com um processo para que fossem retiradas algumas imagens e o próprio Bolsonaro foi contra. Eu lembro que na época eu até comentei que tinha sido uma estratégia muito burra dele. Ele nem sabe disso. Entendeu? Então você tá, do jeito que você fala, então nem sempre o candidato está sabendo. Dificilmente sabe, isso é bem sério, dificilmente sabe. Talvez uma questão mais estratégica, de campanha, mais grave, aí mas se der ruim, ele com certeza vai ser quem vai chamar todo mundo para reunião e brigar.